paz do Senhor, povo de Deus. Vamos embora para mais um devocional. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha. Você que está aqui no Instagram, acompanha a gente aí, passa para outras pessoas, compartilha isso daí, chama as pessoas para estar ouvindo. Você que está aqui no YouTube, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Deixa aí o seu like, deixa seu comentário, se tem somado na tua vida esses devocionais que nós estamos fazendo aqui. Amém? Então, já se inscreve, você aqui no YouTube, curta, compartilha. Você no Instagram que está aqui com a gente, porque esse material é colocado no Instagram e também no YouTube. Amém? Deus abençoe a vocês e bora pro devocional. Paz. Paz do Senhor, povo abençoado de Deus. Vamos para mais um devocional hoje, aqui de novo. Amém? Você que está aí com a gente, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia comigo, livro de Eclesiastes 5:1. Amém? Hoje o tema é não seja tolo. A palavra do Senhor ela é bem clara. A palavra vai dizer assim, ó, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor teu Deus. Aleluia. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Ou seja, fazem promessas sem entender o que estão fazendo. O tolo, ele abre a boca antes do tempo, fala sem saber o que está falando. Faz votos com Deus sem entender a realidade de tudo isso. E nós precisamos de entender, e é sobre isso que eu quero falar nesse devocional que eu já fiz aqui hoje já com o Senhor. Quero dividir com vocês esse período aí, alguns minutos aí, amém? O verso 2 diz assim, que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, amém? Quero dividir mais algumas outras passagens aqui que nós temos aqui nesse momento. Vamos entender um pouquinho mais isso aí? Se olharmos os versos seguintes, conforme eu já li com vocês aqui, vai deixar claro que aqueles que com entendimento fizeram um voto com Deus, seja rápido para cumpri-lo, pois o voto é aquele que faz. O tolo é aquele que faz e não cumpre. Deus não se agrada de pessoas, né, que trabalham dessa forma. Todos os nossos votos precisam ser feitos com entendimento. Nós precisamos de entender o que nós estamos fazendo e ser rápidos a cumprir esses votos com Deus, né? Normalmente a gente precisa aqui, o primeiro ponto que a gente precisa de entender, o favor de quem nós estamos pedindo? O favor de Deus. E se nós estamos pedindo o favor de Deus, quem é que tem que pagar o voto? Nós. Fomos nós que fizemos um voto com Deus e temos que pagar esse voto. Nós queremos o favor de Deus. Conseguiu entender até aí? Então vamos lá. Se eu preciso de um favor de Deus, e se eu fiz o voto, se eu pago o meu voto, né? Dependendo do voto que eu estou fazendo aqui, se eu pago o meu voto e aguardo a movimentação de Deus, quem está sendo beneficiado? Eu já paguei o voto e eu estou só aguardando agora a Deus cumprir aquilo que foi proposto. Por quê? Eu já fiz a minha parte. Nós vamos entender isso um pouquinho mais aqui na frente, com algumas passagens, né? Eu posso pagar no começo, no meio ou no fim. Depende daquilo que está sendo determinado. Eu quero usar algumas passagens bíblicas para poder deixar isso claro, para que a gente não venha fazer papel de tolo dentro da igreja. Muitas pessoas na sua emoção e não na sua razão, né? Na euforia da sua necessidade fazem votos com Deus. E elas não têm um entendimento, e por passar aquele período, aquele momento, né, da sua emoção, de toda aquela euforia que ela estava, ela acaba se esquecendo, né? Só que a palavra vai deixar bem claro que aquele que faz voto tem que guardar aquilo que fez, para que venha se cumprir, porque Deus não se agrada de pessoas que fazem votos e não cumprem. É chamada de tolo essas pessoas, e nós não podemos ser tolos. Amém? Vamos entender agora com essas passagens bíblicas o que eu estou falando aqui de pagar no começo, no meio e no fim as propostas feitas aqui, né? Nós vamos ver primeiro aqui em Deuteronômio 23, verso 21. Abre comigo lá, Deuteronômio, vamos abrir aqui, Deuteronômio 23,
aqui, no verso 21. Deuteronômio vai dizer assim: se fizeres um voto ao Senhor, seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo. Olha o que ele está dizendo, não devem demorar a cumpri-lo. Porque o Senhor, seu Deus, certamente exigirá de vocês. E vocês serão culpados de pecado. Olha que sério isso. Nós somos culpados de pecado por fazer votos com Deus e não cumprir. Mas, verso 22, mas se vocês se abstiverem de fazer um voto, ou seja, não abrir a tua boca para fazer voto, não será culpado de pecado. O que proferirem os seus lábios, ou seja, o que falar a tua boca, isso vocês têm que guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor, seu Deus, com as palavras que disseram. Olha que sério isso daqui, que Deuteronômio aqui, né, tá falando. Olha a importância do entendimento em fazer um voto, pois um voto é um ato de livre e espontânea vontade e não algo que Deus exige. O voto não é algo que Deus exigiu. O voto é algo que nós estamos fazendo de livre e espontânea vontade. Estamos apresentando uma necessidade para Deus, nós estamos apresentando algo que nós precisamos ao Senhor. Então, naturalmente, o que acontece? Sou eu que estou propondo algo para Deus. Deus não me pediu nada, mas eu estou propondo. E se eu estou propondo, então eu preciso ser fiel naquilo que eu estou propondo ao Senhor. Então, eu preciso de cumprir o voto. Aqui deixa claro que se fizer, cumpra. Agora você não tem obrigação nenhuma de fazer o voto ao Senhor. Ou seja, eu estou fazendo com livre e espontânea vontade. Eu propus isso. Deus não me pediu. Então, eu poderia não ter feito nada. Eu não preciso fazer um voto com Deus. Mas dentro de algumas necessidades, eu vou fazer um voto com Deus. Então, a obrigação é minha de cumprir o voto. Deus ele vai fazer depois ou durante o que foi ministrado. Nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Gênesis 28. Vamos para Gênesis 28. Eu vou correr aqui para não ficar muito extenso, porque é devocional. Amém? Gênesis 28, no verso 20. Vamos lá. Jacó fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada em que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Ó a proposta aqui que Jacó está fazendo aqui. Jacó viveu um processo bem grande para ele poder cumprir tudo o que foi posto aqui, mas vamos analisar bem rápido aqui, né? Jacó faz um voto com Deus, porém algumas determinações presentes e futuras. Com algumas determinações presentes e futuras. Ele está fazendo um voto com Deus, algo que ele vai começar a fazer e algo que ele vai fazer depois. Então vamos entender isso daqui. Pediu segurança e sustento pessoal, né? O que ele disse aqui? Me der pão para comer e roupa para vestir. Algo pessoal, né? Segurança. De maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai. Ou seja, ele vai estar na segurança. É algo futuro, que isso ainda vai acontecer. Tá? Levantou uma pedra como altar de adoração e devolveu o dízimo de tudo que recebesse. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Ele fez algo presente e algo futuro para cumprir com Deus, um voto. Tá? Se Deus fosse com ele, que Deus desse de beber, desse de comer, ele faria de Deus o seu Deus, né? E ele saiu dessa empreita e Deus foi com ele. Só que ele partiu dali já cumprindo algo. Ele colocou uma pedra de pé, levantando um altar para Deus, determinando que ali seria a casa do Senhor. Então ele começou a fazer alguma coisa. Ele não esperou Deus cumprir alguma coisa. Ele começou a cumprir aquilo que ele havia determinado, né? Em tudo isso, ele cumpriu o seu voto com Deus, né? Logo que foi acontecendo como determinado, porém ele quem começou primeiro a levantar um altar ao Senhor. Então, olha aqui, ele começou a movimentação, ele já começou cumprindo alguma coisa. Porém, quando ele foi recebendo no caminho, ele foi fiel em tudo.
E de tudo que ele recebeu, ele devolveu o dízimo. Ele foi fiel a Deus em toda a movimentação que Deus foi causando. O problema muitas vezes é que nós somos infiéis a Deus na movimentação. Deus ele faz, em vez da gente cumprir, a gente fala, agora já recebi, larga a mão. A gente não guarda. Lembra que eu falei aqui antes? A gente não guardou na nossa mente aquele voto que a gente fez. E isso é muito sério. Nós precisamos de ter seriedade naquilo que estamos propondo a Deus. Vamos entender agora aqui, para finalizar aqui, né? 1 Samuel 1, do 9 ao 11. Vamos lá, 1 Samuel 1, verso 9 ao 11. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Olha o que a Ana está propondo. A gente já conhece essa história, né? A maioria de nós já conhece essa história, né? Que é onde vem Samuel nasce. Ana era estéril, Deus havia cerrado a madre de Ana, porém Ana vai lá e propõe um voto com Deus. Se o Senhor me abençoar e me der um filho homem, eu consagrarei ele ao Senhor. E Samuel viveu toda a sua vida na servidão ao Senhor ali, foi um grande homem de Deus, né? Essa história de Samuel, pega lá no livro de 1 e 2 Samuel, você vai ler toda a história e vai ver como Samuel se movimentou. É algo muito bonito, algo maravilhoso, onde Deus trabalhou e Samuel fez uma grande obra a Deus. Mas vamos lá, vemos aqui Ana com um voto de entregar Samuel como oferta ao Senhor. E ela cumpriu dentro do tempo determinado. Amém? Saiu dali já com um propósito se cumprindo, a sua madre se abriu, né? E ela foi fiel a Deus. Ou seja, aquilo que ela pediu a Deus, né? O seu pedido ao Senhor, ela recebeu, ela ficou grávida, Samuel nasceu, no tempo certo ela levou Samuel e deixou lá. E uma vez por ano ela ia visitar Samuel, né? Então nós precisamos de entender o voto que nós estamos fazendo, o que você está propondo para Deus. Quais foram as propostas, quais foram os votos que você fez com Deus? Tá? Nós precisamos de entender. Voto é algo que é espontâneo. Fidelidade não. Dízimos, ofertas e primícias são fidelidade ao Senhor. Isso nós vamos cumprir, né? Porque Deus já determinou isso. Porém, votos nós fazemos. Não somos obrigados a fazer. Mas se fizermos, somos obrigados a cumprir. Então, se você fez algum voto ao Senhor que você não cumpriu, peça perdão ao Senhor, se coloque na posição e deixe que Deus venha continuar te abençoando e propondo no teu coração a movimentação a qual Ele tem falado dentro da sua palavra. E aquilo que você tem proposto ao Senhor, que você cumpra, para que os teus dias sejam abençoados, a sua vida seja clara no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, paz a todos, até o próximo devocional.